Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou aqui recebendo uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Hoje no podcast Na Montanha recebo uma profissional que une ciência, movimento e natureza em tudo que ela faz. Tatiana Pereira é formada em Educação Física e Saúde pela USP, com mestrado e doutorado em Fisiopatologia pela mesma faculdade, a Universidade de São Paulo. Ela também soma diversas especializações nas áreas de Pilates, Yoga, Musculação e treinamento de corrida, funcional, reabilitação cardiovascular e coach. Tatiana é fundadora do estúdio E+C, um espaço que integra o Pilates ao ar livre e a natureza, e é criadora do treino para trilha, uma consultoria online de treinamento personalizado voltado para o track e o hike, atendendo desde iniciante até os mais experientes. Além disso, atua como treinadora de corrida de montanha na plataforma Corrida Perfeita, contribuindo para o desenvolvimento de atletas com uma abordagem baseada em conhecimento científico e sensibilidade humana. Seja bem-vindo ao podcast Na Montanha, Tati. Obrigada, prazer estar aqui, estou bem feliz. Seja bem-vinda a mais uma treinadora, mais uma mulher. Você sabe que isso a gente conta aqui nesse podcast, é importante. Muita gente querendo correr montanha, querendo ir ali, procura. Às vezes eu falo que a gente tem que se unir, né? Eu também sou treinador, mas eu falo que a gente não tem concorrência. A gente precisa dar as mãos, unir as forças e a gente sabe que tem espaço para todo mundo. Isso é importante, né? Com certeza. Ô, Tati, pode chamar de Tati? Pode, claro. Que intimidade, hein, Zulu? Pelo amor de Deus, conheceu a moça agora. Como que surgiu a ideia de integrar o Pilates com a natureza no estúdio E+C? Eu trabalho com Pilates desde que eu me formei. Trabalhei em um estúdio, sempre gostei muito da modalidade e surgiu na pandemia. Então, entrou a pandemia, eu comecei a trabalhar online com os meus alunos de personal que eu já tinha e saí desse estúdio que eu estava, porque também estava fechado, não podia abrir, né? E quando começou a voltar tudo, eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado aí e acabei montando um espaço dentro de um jardim. É um estúdio de Pilates com aparelhos, então é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum. Dentro de um jardim. Era uma empresa que eu dava aula de ginástica laboral e tinha um jardim num prédio no fundo, e aí eu acabei tendo a ideia de colocar no jardim, pensando tanto no contato com a natureza, que as pessoas ali, é uma região de São Paulo, Itaim Bibi, que é muito prédio, muita parte financeira ali, e as pessoas sentem falta de contato com a natureza, e eu entendi o quanto é importante as pessoas se conectarem com a natureza. E também aproveitando essa coisa da pandemia, de estar um ambiente aberto, sem paredes, sem estar fechado, com uma boa ventilação, e proporcionar isso para as pessoas. Aí eu montei o estúdio, que está já quase 5 anos no mercado, e é bem bacana, porque você deita, consegue ver o céu. Se está chovendo, você vai ouvir o barulho da chuva, você consegue ver as estrelas se for à noite. Tem toda uma preparação ali, uma iluminação especial, um verdinho de luz, uma luz mais amarelada para não cansar a vista. E é um cantinho meu que eu gosto muito especial e é meu refúgio em São Paulo, né? Uau, eu já quero conhecer. Pode ir. E quem estiver assistindo esse episódio vai estar vendo agora, nesse momento aqui, enquanto você falava, todas essas imagens aí, né? Porque a gente vai mostrar, porque eu fiquei curioso, eu nunca vi nada igual, mas fiquei com vontade de conhecer. Eu sei que Pilates não é fácil, muita gente acha que é fácil. Não é só alongamento. Não é só alongamento, não é fácil. Eu vou até aqui pela minha pouca experiência no Pilates, mas eu posso dizer que é muito mais fácil você ir para musculação do que fazer um Pilates, porque a consciência corporal e como é difícil aquilo, né, Tati? O que eu costumo dizer é que o Pilates ele é base para qualquer modalidade que a pessoa pratique. Então, joga tênis, o Pilates vai te reequilibrar. Aí eu corro, o Pilates vai equilibrar o seu corpo, vai melhorar o seu desempenho, porque vai te dar mais consciência. Aí eu faço qualquer outra atividade, luta, dança, o Pilates vai te ajudar. Tanto é que o Pilates veio, se for pensar aí, o histórico veio de treinamento de bailarinos e lutadores, né? Pelo Joseph.
E eu costumo dizer que muitas vezes você não consegue ver, mas é de dentro para fora o Pilates, né? Eu sempre uso essa alusão. Eu falo assim, você pode não estar vendo, mas você vai estar se fortalecendo de dentro para fora. E aí você vai ter uma consciência corporal, principalmente para quem corre, né? A questão do core, a questão de toda a parte de fortalecimento, porque muitas vezes, e eu tenho visto isso cada vez mais, não adianta ter um volume muscular grande e não ter uma consciência e não saber usar as funções ali adequadas de cada músculo, né? Isso, o Pilates é uma modalidade fantástica por causa disso. Você pega conhecimento, você consegue transferir isso para a sua atividade física, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Tudo ali, acho que tem um pouco de Pilates em tudo, assim, na nossa vida. Para melhorar a postura e para evitar excessos, né? Então, é uma coisa besta, mas você vai levantar o braço para pegar uma coisa, geralmente a pessoa não percebe. Ela tensiona o ombro, vai pegar um negócio. Não precisa fazer isso. Você só tem que estender o braço. Você tem que estabilizar algumas articulações, acionar menos uma região ali que você costuma tensionar durante o dia. Então, o Pilates vai te dando isso e você vai transferindo isso para a sua vida. Então, já aproveitando aqui, eu quero saber de você se você acredita que o Pilates pode ser uma ferramenta importante para a prevenção de lesões em corredores de montanha, aqueles que gostam. Eu estou com um amigo agora escalando lá no Peru, subindo aquelas altas montanhas, tem me mandado vídeo. Tem gente que quer só caminhar, não tem necessidade de correr. Mas tem gente que quer correr, né? Fala sobre a importância do Pilates para corredores de rua, de montanha, para quem faz o trek, o hike ali. É super importante, eu super indico, eu também sou suspeita para indicar. Eu fui para essa área desde da época que eu me formei, né? E o Pilates, assim, ele vai fortalecer sua musculatura de dentro para fora. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer exercício, uma musculação, que eu gosto também, não tenho nada contra, mas lá vai fortalecer lá, o bíceps, o tríceps, o quadríceps. Então, ela esquece de músculos mais profundos que vão estabilizar as articulações e que vão dar sustentação para você conseguir usar os músculos maiores. E a gente acaba esquecendo disso, né? E aí, para você ter uma lesão, para você descompensar o corpo numa atividade é muito maior. Por exemplo, um corredor ou uma pessoa que pratica trilhas, ela não está num ambiente fechado, estável. Ela está num ambiente que talvez daqui no próximo passo ela vai ter que dar um pulo, ou ela vai ter que agachar, ou ela vai ter que usar os braços. Então, ou ela vai estar num lugar que ela vai estar mais desequilibrada, vai precisar acionar musculaturas específicas ali de estabilizar o tornozelo, a sola do pé, o joelho. E quando ela faz Pilates, ela trabalha tudo isso antes. Inclusive a região do core, do assoalho pélvico, para carregar as coisas, para manter uma boa postura. Então, o Pilates, ele é assim, uma ferramenta incrível. Eu indico para todo mundo que corre, pratica trilha, se puder praticar, mesmo que seja em solo, já é um grande avanço, assim, vai ajudar muito. Eu pratiquei muito pouco, mas eu sempre recomendo quando tem situações específicas e sei da importância, principalmente para a gente. Você falou bem, quando o nosso terreno é totalmente instável, então hora você tem que saltar, hora você, você acaba tendo uma pisada ali que não é uma pisada com o pé chapado, né? Então são vários detalhes que você não tiver com essa resposta muscular entre parte periférica e sistema nervoso central apurada, né, com tempo de reação ali, você vai acabar se lesionando. Então, isso é bem interessante de se falar. Você tem uma formação acadêmica bastante sólida, né? Como a ciência influencia suas práticas no dia a dia com os seus alunos e atletas? Influencia bastante. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Meu mestrado, ele foi com a parte cardiovascular. Então, eu fui analisar a microcirculação, né? E é engraçado porque a gente pensa assim, tá correndo, tá praticando exercício, você acaba vendo as veias, os braços, as pernas, tal. Só que tem vasos muito menores no nosso corpo e muito maiores também, que a gente não consegue ver. E as mudanças começam ali, né? Em capilar, em veno, lá em arteríola. Então, eu fui estudar essas estruturas, né? No meu mestrado. E no doutorado, eu já fui associar o Pilates e a musculação com a inflamação desses vasos. Porque os vasos inflamados é o que geram as doenças, né? Principalmente aí aumento da pressão, entre aterosclerose, entre outras coisas. Então, eu fui estudar isso. Então, pode dizer que eu estudei a parte aí, treinamento resistido e a parte do cardiovascular também.
E eu sempre levo muito isso para o meu dia a dia. Tanto para o meu dia a dia, quanto para o dia a dia dos meus alunos. Tanto trazendo novidades, coisas novas, coisas interessantes. E buscando conhecimento acadêmico, em artigos e tudo mais, para colocar isso nos meus treinos, nas minhas planilhas. E atender os meus alunos da melhor forma também. Porque não é só atender, muitas vezes tem que entender o que o aluno está vivendo no momento. Né? E às vezes uma mulher, por exemplo, quando ela está no período menstrual, ela tem uma queda de desempenho, né? Você saber explicar isso, você entender isso, entre outras diversas coisas que podem acontecer, você entender o mecanismo, fica muito mais fácil para você dar segurança para o aluno e também para você passar para ele ali que é normal, que você sabe, está tudo sob controle. Isso é muito... Isso que você acabou de falar é muito importante. Esteve aqui nesse podcast a doutora Aleta falando sobre a saúde feminina e ela também foi professora na Uninove, onde eu estudei, mas não no meu período, e a gente não aprendeu isso na faculdade, né? Entender a fisiologia feminina é totalmente diferente da masculina. E eu recebi algumas semanas um relato de uma atleta falando sobre esse período menstrual, como que ela estava se sentindo para fazer o treino muscular, e a gente ignorou por muito tempo isso, né? Porque a gente não estudou e aí se acaba não indo atrás, mas a importância de individualizar e usar a ciência por trás, né? E lembro que aqui no episódio a doutora falou também sobre a importância do fortalecimento do assoalho pélvico, né? Porque existe várias situações de incontinência urinária e também é um músculo que precisa ser fortalecido e cada vez mais a gente tem provado que a ciência ela caminha junto com o exercício físico. E aí você falando sobre o seu doutorado, sobre o seu mestrado, eu não posso e não consigo não lembrar dos corredores de ultramaratonas de endurance, que acaba sendo um processo contínuo e inflamatório, né? E muitas vezes a gente só pensa nas pernas, pensa no abdômen, pensa em outras musculaturas e esquece do coração, que ele é extremamente fundamental e sem ele não tem vida, né? Isso. E a área mesmo, não só de esporte, mas a saúde em geral, ela está em constante estudo e constante modificação. Então, muitas coisas que há 10 anos atrás a gente acreditava que realmente acontecia, que era assim, muitas coisas mudaram, ou estão diferentes, ou tem coisas novas. Então, é muito importante manter essa atualização, né? Ver o que está vindo de novo, ver coisas novas, aí tem suplementação, tem estudos que antes não estudavam porque era muito difícil, hoje já está mais fácil por causa da tecnologia e tudo mais. Então, é bacana, assim, eu gosto muito de ler os artigos, de ver o que está surgindo de novo e também aplicar primeiro em mim e nos meus alunos, né? Entender o que acontece, vivenciar é importante também. Isso é bem, cada vez mais, e a gente não para de estudar, né? Não tem como. Importante, eu gosto. Não tem, eu me formei em 2010 e não tem como você achar que acabou ali. Na verdade, ele é só o início, né? Cada dia que passa, cada hora que passa, a gente tem muitas novidades. Hoje eu vi um vídeo do Léo falando sobre a creatina, né? Algumas pessoas associando a queda de cabelo, e aí ele fala, não, o que está causando a queda de cabelo não é a creatina, mas sim, principalmente o pessoal maromba, o anabolizante que você faz o uso, e aí você quer associar a creatina, que tem milhões de estudos, eu acredito que seja o suplemento mais estudado, né, no mundo inteiro, mas aí as pessoas acabam omitindo essa outra parte, né? Acha que é a creatina e não tem nada a ver com a creatina. Ô, Tati, o que te motivou a criação do treino para a trilha e quais são os principais desafios ao treinar pessoas para track, hike, trail de forma online? O treino para trilha, ele surgiu, na verdade, eu fiz uma trilha até o Monte Roraima, né? Que foi um pouco antes da pandemia. E, gente, quem não foi, eu aconselho ir, é incrível. E para mim não foi só incrível a paisagem, a trilha, o percurso, mas o que eu senti lá. Então, assim, eu dormi e eu tive sonhos estranhos. A energia não sei explicar. Então, eu tive muitos sonhos, eu tive muitas ideias. E uma dessas ideias foi montar um programa de treinamento para pessoas que praticam trilhas ou querem praticar trilhas, né? Primeiro porque quando eu ia para as minhas trilhas, quando eu voltava, as pessoas, nossa, que legal,
que bacana, como eu queria, como você é corajosa. Gente, não tem nada de coragem nisso. É um planejamento, né? E aí eu perguntava, mas por que você acha tão legal e você nunca fez? E a pessoa, não, tenho dor no joelho, não posso, tem problema na coluna. Não, acho que eu não aguento ficar longe de casa. Então, eu vi que as pessoas tinham muitas objeções. E essas objeções, elas seriam facilmente quebradas se elas tivessem um pouco de planejamento, né? Tem uns que têm coragem e já vão... Dói tudo e eu vou mesmo assim. E aí também passam por situações nas trilhas que acabam sofrendo muito. E tem pessoas que nem saem de casa, não têm coragem de sair de casa, porque tem insegurança nisso. Então, a ideia principal era dar segurança e mostrar para essas pessoas que ficaram em casa que sim, elas podem. Tem um problema? Pode. É só você fazer um planejamento. Talvez você não vá amanhã, nem no mês que vem. Talvez demore 6 meses ou 1 ano, mas você consegue. Você coloca isso como meta, como desafio, e você vai se desenvolver para isso. E aí, você fazendo algo específico, do que você precisa, de modo personalizado, você vai atingir aquilo com mais facilidade. E também pegar essas pessoas que vão no susto, né, para a trilha, e eu fui uma dessas. Né? Eu fazia corrida em trilha, e aí resolvi ir para uma trilha, fui para Agulhas Negras, e enfim, outros lugares, e eu fui achando que, vou lá e volto, né? E não estava preparada mentalmente. Estava preparada fisicamente, mas não estava preparada mentalmente. Ali está no lugar mais alto, tal, o horário, essas coisas. Então, eu vi ali que quanto mais preparada você tiver, mais você aproveita o passeio, a aventura. Então, é igual, dar um exemplo aí, você está com dor de barriga, está acontecendo alguma coisa, você não está prestando atenção. Porque você está com uma dor de barriga que está te incomodando, aquilo te atrapalha. A mesma coisa na trilha, você está com uma dor, você está com uma bolha no pé, você está com tudo doendo, você não está reparando em detalhes pequenos que são assim, importantes e fundamentais para você aproveitar 100% o seu passeio. Então, eu acredito nisso. Quando a pessoa vai preparada, ela vai sabendo o que ela vai fazer, o que ela vai sentir, e talvez aconteçam coisas que ela vai sentir dor também, ela está preparada para isso e vai aproveitar muito mais. Ela vai fazer aquilo com conforto, com segurança e vai curtir muito mais o passeio. Vai reparar detalhes e ver coisas e ter sensações que ela não teria porque ela está com uma dor ou algum desconforto. Então, a minha ideia foi essa, pegar esses 2 tipos de pessoas, principalmente, e depois os que já praticam trilhas e querem evoluir, claro, e mostrar que dá para ser uma coisa prazerosa, gostosa, sem precisar passar perrengue, sem precisar passar sufoco, só curtindo realmente o que é bom. E aí, foi assim que eu montei. Na verdade, eu voltei do Monte Roraima, começou a pandemia. Nesse período, eu fiquei no online. Aí, eu vi que era possível fazer esse projeto online, porque na minha cabeça antes o online não entrava. E montei o meu estúdio de Pilates. Então, eu fiquei 3 anos focada no Pilates, no espaço, para o espaço vingar, para o espaço dar certo. Então, eu demorei um pouco, mas a ideia não saiu da cabeça. E aí, quando aliviou um pouco mais o Pilates, hoje eu tenho professores que me acompanham super capacitados, eu tive tempo de sentar e colocar em prática o projeto. Que também foi muito difícil, porque online, para mim, era um tabu. Aquela vergonha de falar, vergonha de dar a cara a tapa, de aparecer, de entrar com uma ideia nova também, né? O treino para trilha. Muita gente fala, não, treinar para trilha é ir para trilha. E você quebrar essas objeções e mostrar que é para trilha, mas tem coisas que você pode fazer que vai te facilitar muito. E aí foi assim que surgiu a ideia. Sensacional. Eu tô aqui querendo conhecer o Monte Roraima para sentir esse barato também, essa atmosfera, né? Eu acho que isso que você descreveu, de ter sonhos totalmente diferentes do que você... E ter toda essa, vamos dizer, esse insight, né? Mas o que me chama a atenção por trás de toda essa sua jornada é a coragem em empreender no Brasil, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, mas empreender sendo mulher, a gente sabe que encontra muitas barreiras. Então, já uma admiração por você eterna, por saber, eu também tenho ali, né, eu brinco, a gente tem o CNPJ e sabe que não é fácil, são várias situações, impostos, são muitas coisas que se a gente fosse pensar só na grana e não tivesse por trás uma paixão, uma vocação pelo aquilo que a gente faz, a gente já teria ficado pelo caminho e eu brinco, eu já estaria sendo CLT novamente. Tem 2 coisas, paixão e terapia. É verdade, é verdade. A terapia me ajudou muito a ter coragem de fazer tudo isso e de manter. Porque você começar a fazer e falar, nossa,
e querer recuar é uma coisa, mas você tá ali e fala, não, eu comecei, eu vou fazer, e é importante para mim porque é uma paixão. Também quando você vê o retorno dos alunos, o feedback, o agradecimento, a pessoa voltando de uma atividade e fala, caramba, nunca passei por isso, foi incrível, tal, não sei o quê. Isso também põe na conta ali do negócio e você te motiva a continuar também. Essa jornada, né, no todo, porque quando você fala ali, e aí não importa se você está caminhando, se você está correndo, se você está apenas contemplando a natureza, essa conexão com a natureza, nós estamos nesse momento com mais de uma dezena de brasileiros tentando o cume do Everest, é algo extremamente, eu vou ser redundante aqui, mas é extremo mesmo, né? Mas não falando do Everest, mas falando aqui do Pico do Jaraguá, algo que a gente tem próximo de casa. Culturalmente a gente precisa, né, se educar a querer estar ali se conectando com a natureza, fazendo alguma atividade, seja uma caminhada, algo distante, né? Eu sempre converso com as pessoas e aqui na cidade de São Paulo o ponto mais alto é o Pico do Jaraguá e me surpreende quando elas falam que não conhecem. Ah, eu não conheço. Pô, mas pode parar o seu carro ali e fazer uma trilha. Isso acaba fazendo a diferença, não somente no aspecto físico, né, Tati? Mas também no aspecto emocional, né? Quando eu fui montar o meu estúdio de Pilates, eu fiz um grande estudo sobre o grounding, que é aquela coisa do contato com a natureza. É você ter uma superfície do seu corpo em contato com a natureza, que pode ser grama, pode ser terra, pode ser água de cachoeira, água de mar. E ali tem diversos estudos que mostram os benefícios. Não só o bem-estar que a gente sente, fala, nossa, que gostoso, estou relaxada, estou descansada, mas melhoras no sono, na parte hormonal, na redução de estresse, de ansiedade. Então, até mesmo, como é que eu vou falar? Sensações gerais do corpo, né, que melhoram. Tem gente que até associa com emagrecimento. Então, tem muitos estudos que são estudos tímidos, mas que mostram bastantes resultados e eu acho que são importantes. Então, eu sempre bato nessa tecla, né? É importante o contato com a natureza e muitas vezes não vai ser indo para o Everest ou não vai ser indo para o Monte Roraima. Às vezes é você ter uma hortinha em casa, é fazer alguma coisa que você pare e esteja ali praticando mindfulness, né? Ou praticando atenção plena naquilo em contato com a natureza. Então, eu sou extremamente apaixonada por isso. Eu vi um ponto que eu me formei e comecei a trabalhar como personal. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Era uma vida extremamente desgastante. E eu fui buscar a natureza. Porque eu falei, alguma coisa não está certa. Daqui a pouco eu pifo. E aí eu fui buscar a natureza. E aí eu fui fazer as corridas em trilha. Depois fui para as trilhas, trekking, atividades assim. E aí depois montei o espaço. Eu falei, eu preciso que outras pessoas também sintam isso e percebam. Então, eu brinco que o Pilates, né, o MIC Pilates, ele é um refúgio no meio da cidade, que é ali onde você para e consegue se conectar um pouquinho com você e praticar exercício conectado com a natureza. É verdade. Eu estou aqui olhando todo o nosso espaço, todo tecnológico, né? Cheio de cinza, mas tem um verde atrás da gente, né? Dá uma calma, o verde. Tem um verde aqui atrás de você e atrás também aqui nesse estúdio do Estúdio Voz. Isso é importante, mas realmente muda. E por mais que você tenha falado que os estudos são tímidos, na prática a gente sabe o quanto isso é real, o quanto sente, né? a gente sente de estar ali, né, naquela. Muitas vezes eu não estou nem em condições de correr, mas só de fazer uma caminhada, eu falo assim, meu dia mudou. É diferente, por exemplo, de você ir para a esteira, ou de você ir para um parque ou para uma região arborizada e caminhar, ou correr. Dá um gás diferente, uma energia diferente. E resgata a nossa energia também, né? Você tem uma troca energética ali importante. Isso é verdade. Isso é perceptível. Eu queria saber de você como o conhecimento em fisiopatologia influencia na sua abordagem com pessoas que têm alguma limitação ou condição física ou condição clínica, né? Porque também, às vezes, as pessoas têm as suas limitações e elas acham que não vai dar, que não, aquilo não é para mim, não dá para ir para uma trilha, eu tenho limitação Y, eu tenho limitação X. Eu queria saber de você. A fisiopatologia, ela basicamente estuda
o processo de desenvolvimento das doenças. E aí, quando você coloca o exercício nisso, você tenta entender como o exercício ele pode ajudar no tratamento ou evitar ou melhorar a progressão de alguma dessas patologias, alguma dessas doenças, né? E eu estudei muitas doenças em cima disso, né? Tanto doenças crônicas, doenças degenerativas, entre outras coisas. Hoje chegam alunos para mim do treino para trilha que, por exemplo, tiveram câncer. E aí, quando a pessoa tem um câncer ou tem um infarto, alguma coisa do tipo, dá um estalo nela e ela fala, nossa, eu preciso mudar de vida. Ou já peguei casos de a pessoa fazer uma promessa. E aí, eu vou fazer o caminho da fé. E a pessoa acabou de sair de uma situação, uma intercorrência grave, ela está em processo de recuperação e ela precisa voltar a fazer exercício de modo orientado, de modo controlado também, e de modo progressivo para que ela consiga voltar à vida normal dela. Né? Então, a fisiopatologia, para mim, entrou muito nisso. Eu hoje recebo um aluno que tem alguma coisa e eu, entendendo o mecanismo disso, eu consigo aplicar um treino específico ou com maiores detalhes para o que ela está sentindo. E é desde parte de dor muscular e tudo mais, até doenças mesmo que acabam impactando a vida da pessoa. Eu acho que eu falei num dos episódios aqui que a matéria mais importante da escola, e muitas vezes a gente negligenciou, que é a educação física, né? Por todos os preconceitos, por culturalmente, é a única matéria que eu acho que a gente não vai poder abandonar na vida inteira, né? Que é a questão do movimento, que é a questão de você estar se cuidando, de você estar fazendo alguma coisa, justamente para não precisar ir tantas vezes ao médico, ter que tomar vários medicamentos. A atividade física, eu falo que na dose certa é um bom remédio, né? Eu acho que é um dos principais remédios. É um dos principais remédios. Eu lembro, no meu primeiro ano de faculdade, uma professora chegou e falou assim, se a atividade física pudesse ser vendida em cápsula, ela seria o remédio mais prescrito do mundo. E eu acredito nisso. A gente vê mais do que nunca a importância, né? Eu sou a experiência viva disso, que como que muda uma vida, transforma, salva, né, a atividade física, sabendo que você praticando ali de forma corriqueira, você acaba fugindo de muitas doenças do sedentarismo, e isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, e é exatamente aquilo que você falou. Algumas só vão para a atividade física quando passam por uma situação extrema de doença, ou o médico fala, ou você vai agora fazer uma caminhada, uma corrida, uma musculação, ou seus dias serão abreviados, né? E é um recurso que te tira o remédio, o que reduz a medicação, que te dá maior bem-estar, que você vai fazer as coisas sem precisar de ajuda. Então, pratiquem exercício e de preferência na natureza. Sem dúvida. Junta o útil ao agradável. Na montanha. Isso. Ô, Tati, como que é a sua atuação dentro do Corrida Perfeita e o que te atraiu nesse projeto, né? O Corrida Perfeita eu conheço quase desde o começo, né? Eu corria, primeiro, acho que todo mundo que corre em trilha primeiro começa correndo na rua. Eu corria na rua, fiz algumas meia maratonas e eu acompanhava muito o conteúdo deles, um conteúdo de qualidade, e eu sempre estava vendo os vídeos, acompanhava de perto. O material deles me ajudou muito para fazer a meia maratona. Depois eu fui para as trilhas e sempre acompanhando, às vezes de longe também, o conteúdo das redes sociais. E aí depois eu virei aluna para poder aproveitar mais ainda o conteúdo. E depois eu vi a oportunidade de me tornar treinadora, né? Enviei meu currículo e tudo mais, aguardei uns 2 anos. E aí eles me chamaram para integrar o time de personal. Então, hoje eu tenho uma cartela de alunos do Corrida Perfeita, que eu acompanho de perto, monto os treinos, acompanho algumas provas aqui em São Paulo, monto também alguns treinos de força para esses alunos, que a gente tem alguns tipos de planos, né? E também ajudo ali a orientar, a orientação geral para as provas e tudo mais. É um trabalho bem bacana e é totalmente online, tirando a parte que eu vou nas provas, né? Então, isso me ajudou muito também a ir melhorando o meu atendimento no online, a vivenciando cada vez mais isso.
Legal, eu conheço. E é um projeto bem diferenciado, assim, sabe? Com atendimento amplo, né? Hoje a gente tem um acesso à tecnologia, tem pró, tem contra, mas eu acho que mais pró do que contra isso é uma das facilidades hoje de você poder treinar qualquer pessoa, em qualquer lugar, respeitando a individualidade de cada um. Eu falo que está muito rápido, né? Porque hoje você tem um WhatsApp, você acaba tendo acesso ao seu treinador, à sua treinadora, tira ali suas dúvidas. Então, se tem algo positivo da pandemia, se é que a gente pode tirar algo positivo, é a questão do treino online que veio ali na pandemia. E como você falou anteriormente, eu também tinha essa visão da educação física que não tinha como dar treino online. A gente não foi ensinado, né? Quando entrou a pandemia, eu falei, meu Deus. E foi engraçado, porque eu tinha muitos alunos de personal, eu estava naquela vida louca de 16 horas trabalhando, e eu achei que ia parar tudo. E os meus alunos estavam em casa, ansiosos, estressados, sem saber o que ia acontecer da vida. E aí eu continuei dando as aulas de personal para eles. E aí começou, dá aula para minha mãe também? Para meu filho, não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar 16 horas sentada, ministrando as aulas, né? E aí eu saí com uma outra percepção do online. Hoje eu tenho alunos que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares, e eu consigo atender do mesmo jeito que eu atendo um aluno que está mais próximo de mim, com a mesma qualidade, fazendo uma avaliação de movimento, fazendo uma videochamada, tentando entender, conversando com a pessoa, mandando feedback para ela, coisa que eu imaginava que não daria. Então, eu tinha um pouco de preconceito com online, acho que muitas pessoas também têm, mas eu me surpreendi com a tecnologia nesse aspecto. Foi muito bom, porque acho que espalhou mais informação e mais treino para as pessoas, em lugares que elas talvez não imaginassem que pudessem treinar. Tivemos só que investir em mais internet, no celular melhor, microfone, né? Tivemos que investir, porque a gente não estava preparado para essa demanda, e a internet acaba dando desespero, né? Hoje é lógico, evoluiu muito, fibra ótica e tal, mas antigamente não era toda essa evolução, e aí para o online, para o EAD, não ia funcionar, né? Eu lembro que eu tive um módulo de EAD na faculdade, eu comecei em 2007, e o EAD ali já era algo que estava iniciando, mas tinha muito preconceito na própria faculdade. Hoje nós temos centenas de cursos em EAD, né? Porque acabaram entendendo que também é possível. Nem tudo, mas algumas modalidades, algumas matérias, profissões é possível no EAD, né? Eu quero saber de você, na sua visão, quais são os principais erros que iniciantes cometem ao começar no track, no hike ou no trail run? Os principais erros. Primeiro, não treinar. É achar que consegue, que é só ir fazer. Acho que esse é o principal. O segundo é treinar de modo desorganizado, né? Então, por exemplo, muita gente vai para a academia e vai fazer os exercícios de musculação sem ser de modo específico. É importante a musculação para ganho de massa muscular e para diversas outras coisas, mas quando você pensa numa trilha, que é um ambiente aberto, instável, que ali é inesperado que vai ter, é escorregadio e tudo mais, você sentar numa cadeira, apoiar no equipamento, apoiar os pés, apoiar as costas e fazer um movimento com o braço ou com uma perna, acaba sendo muito pouco. Porque a trilha vai exigir muito mais de você. Você não vai estar sentadinho, às vezes você não vai estar com os dois pés no chão, às vezes você não vai ter um apoio. Então, você precisa desenvolver algumas habilidades de fazer os exercícios, muitas vezes utilizando o corpo inteiro, ou até mesmo com menos carga, mas trabalhando de modo instável, equilíbrio, propriocepção, em bases, né, instáveis, para poder desenvolver essas musculaturas que você precisa também. Para ter uma prontidão para quando você for para uma trilha, você falar, nossa, agora eu vou ter que pular ali, aí depois eu vou ter que dar um passo maior, depois eu vou ter que agachar, usar o braço, depois eu vou ter que dar um passo de lado, e você conseguir fazer isso de modo natural. Isso deveria ser natural para o ser humano, porque a gente veio da natureza, então que a gente se afastou da natureza. Então, hoje é natural estar sentado e ter um apoio, ter alguma coisa, né? Muitas vezes você vai ver a pessoa levantar de uma cadeira, muitas vezes ela vai apoiar e vai levantar. Não tem necessidade disso, mas a gente acostumou, né? É mais fácil e é mais confortável.
Então, a gente explorar isso é um recurso muito importante para praticantes de trilha. E eu vejo que muitas vezes isso acaba não acontecendo. A pessoa vai correr, ela vai se preocupar muito com cardio, ela vai correr, vai fazer alguma atividade aeróbia e ela vai fazer um fortalecimento, só que não específico. Muitas vezes eu pego os alunos, eu vejo que eles têm desequilíbrio de uma perna para outra. E aí eles trabalham na musculação as duas pernas juntas. É importante isso, mas tem um desequilíbrio, também é importante você dar atenção a isso. Né? Muitas vezes a pessoa tem alguma fraqueza na coluna, no abdômen, precisa fortalecer. Então é importante fazer exercício de abdominal. Ah, sempre o mesmo? Não, não é sempre o mesmo. Tem que variar e depende do que você vai querer desenvolver nisso. A gente pode trabalhar tanto força quanto resistência. Às vezes a pessoa fica só na força, fica só na resistência. A gente precisa de um conjunto. E aí força, resistência, equilíbrio, mobilidade. E também não adianta você ter que dar um passo largo e você ter a perna encurtada. Aí você vai usar uma musculatura que você não está preparado e muitas vezes você vai se lesionar, vai ter um estiramento, coisa que você poderia ter evitado. Então, eu acho que aí um dos principais erros é esse, fazer essa preparação de modo desorganizado mesmo. E é entender, eu sempre trabalhei muito um a um, eu e o aluno. Então, você entender o aluno, porque muitas vezes fala, esse exercício aqui geral para trilha, para quem pratica trilha e tudo mais. Só que essa pessoa tem o joelho para dentro quando agacha. Essa aqui joga o tronco. Eu tenho que fazer algumas coisas diferentes para uma pessoa e para outra. E aí é muito mais assertivo, a resposta é muito mais rápida. O resultado é muito mais rápido, é muito mais preciso. E aí quando você vai para uma trilha, a pessoa ela percebe isso. Ela vai sentir que ela está com mais facilidade para carregar uma mochila, que é o principal problema de quem faz trekking. Eu vou para uma trilha, mas tem que carregar a mochila. A mochila é o de menos. A mochila, se estiver bem encaixada, bem posicionada, não é tanto. Mas se você tiver desequilíbrio no joelho, desequilíbrio no quadril, desequilíbrio no tornozelo, tiver o abdômen fraco, você pode estar com o que for que você não vai conseguir ou vai ter dificuldade. Então, acho que é isso. Organizar melhor um treino específico para o que você precisa. Acho que esse é o principal erro. Eu gostei da parte que as pessoas acabam se afastando do natural, né? O que deveria ser comum. E enquanto você falava, eu pensava, né? A importância de toda essa consciência corporal, de todo esse trabalho de fortalecimento, de todo o trabalho de mobilidade para atividades do dia a dia, né? Porque hoje eu vejo minha mãe ali já com uma dificuldade, mas quando você fala em fazer uma caminhada, acaba virando a cara, prefere o sofá, a cadeira, comer, mas a gente está falando de você ter uma vida, né? Não é o quanto você vai ficar aqui, mas é a forma que você vai viver aqui, né? Então, ter essa autonomia de você subir uma escada, de pegar um ônibus, de pegar um metrô, de poder caminhar ali sem muitos riscos, isso passa por uma consciência corporal, e essa consciência corporal precisa ter um trabalho, seja aeróbico, seja de fortalecimento, de mobilidade, não é isso, Tati? Isso. E tem um detalhe, né? A nossa vida hoje é muito o sentar, o levantar, que é o subir, o descer, para frente e para trás. A gente faz cada vez menos movimentos de torção, movimentos para o lado, movimentos mais amplos, porque não precisa, né? E aí, geralmente, a pessoa vai se machucar nessas coisas. Quando ela tem que esticar demais a perna, ou até mesmo quando ela está dentro do carro e tem que virar para pegar um negócio atrás, no banco de trás, ela vai trava a coluna, trava o braço, machuca o ombro, com movimentos bobos, que, na verdade, se fosse uma criança, ela teria tudo isso. Aí a gente vai perdendo ao longo dos anos, porque a gente vai enrijecendo, né? Acho que a gente vai enrijecendo a vida, os boletos vão aparecendo, você vai ficando mais rígida, e você vai perdendo essa mobilidade, né? Acho que é o fascínio pelo movimento mesmo. Você fica só ali no básico, meio que soldadinho. Eu sempre que as pessoas falam, existe uma corrida perfeita, existe, né, usando aqui, parafraseando a corrida perfeita, eu falo assim, você quer ver uma corrida perfeita? Olha uma criança correndo. Agora, eu te pergunto, quem ensinou ela a correr? Alguém ensinou? Ninguém ensinou. Aquilo é um movimento natural, só que a gente cresce e a gente se afasta do movimento natural e começa a querer colocar algumas coisas. Eu estava no final de semana no Jaraguá, eu vi uma criança descendo a trilha correndo. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, isso é perfeito.
Aí, ao invés de você fazer isso, eu voltar às origens, né? Aí você compra o tênis. Não pode comprar aquele de R$3.000 com placas? Pode, mas assim, não é só o tênis, né? Aí você quer tirar, você perde isso e aí tenta comprar um tênis para compensar. Ou tenta comprar alguma outra coisa para compensar. Entendeu? Que era explorar mesmo os movimentos, né? Entender, né? Ali, é uma conexão e uma adaptação quando você pega uma criança, seja na pista, seja na trilha, como eu vi esse final de semana, que você fala, gente, tem uma conexão perfeita de movimento, de entender o terreno, o corpo dela parece reconhecer de forma automática aquilo, mas é que está muito natural para ela, né? E eu olhei assim, eu falei, gente, isso é corrida, né? Isso é uma facilidade. O nosso papo ele está muito bom, né? Mas a gente precisa já finalizar aqui, porque a Laís ela está ali com o dedo no botão já para desligar. E se ela desligar, acabou o programa. Então a gente precisa encerrar, mas um papo que ficou muito agradável. E eu quero saber de você, para a gente finalizar, que conselho você daria para as mulheres que querem começar a se aventurar nas trilhas, nas montanhas, seja onde for. E esse programa que ele tem trazido cada vez mais mulheres, justamente porque a gente quer conectar, principalmente na comunidade de montanha, mais mulheres, seja para caminhar, seja para correr, seja para o que for. O recado para as mulheres é comecem, não pensem demais, não pensem como, quando, comecem, simplesmente comecem. O importante é dar o primeiro passo, é tomar coragem, a iniciativa, e ir com calma também. Muitas vezes a gente tem muita cobrança em cima, né? Mas eu vou para uma corrida, eu vou fazer uma trilha, não posso ficar para trás, não posso ser a última, meu pace tem que ser de tal. Não. Vai, aproveita, sente o seu corpo, se percebe, usa a natureza e a atividade física para evolução mesmo. E a evolução de saúde, a evolução da saúde mental. Então, acho que a mulher também faz parte da natureza e também a gente se perdeu muito disso. E muitas vezes, por se acostumar a estar numa cidade ou por ter condições até mesmo discriminatórias ou entre outras coisas, que acaba desencorajando a gente, né? A ir para a natureza, a ir para o meio do mato. E é saudável, é importante. Hoje tem grupos de mulheres que fazem isso. Então, também achem um grupo, achem um local bacana, achem pessoas legais e vão para a natureza, vão para a prática de atividade física. Assim, só tem coisas boas que podem vir a partir disso. E para quem quiser treinar com a Tati, quem quiser tirar qualquer dúvida, onde encontra você? Me encontra nas redes sociais, no meu Instagram, Tati Personal Trilha, @TatiPersonalTrilha. Lá vocês conseguem meu site, meu contato, e a gente pode conversar um pouco mais. Maravilha. Eu quero agradecer você por essa oportunidade riquíssima que tivemos aqui, com conhecimento, com insights, que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo neste momento, né? Não neste momento que a gente está gravando, mas nesse momento que eles apertaram o play, estão tendo ali a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre movimento, sobre vida, sobre empreender, né? Sobre tudo. E eu sou muito grato por você ter tido a sua vinda aqui no podcast Na Montanha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui. Fiquei bem feliz. Até uma próxima vez. E hoje, saiba, quando quiser vir, a porta já conhece o caminho, as portas estão abertas, tá bom? Legal. Uhum. Eu estou falando do Estúdio Voz, com trabalhos técnicos de Laís. Até uma próxima. Valeu! Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com